Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de interpretação bíblica, ok? Essa é a nossa primeira aula, a ideia é fazer mais uma breve apresentação do que a gente vai falar, ok? É provável que essa matéria de interpretação seja um pouco longa, ok? Ainda não finalizei todos os slides, mas dos slides que já foram criados ali, tá? Já tem bastante conteúdo, bastante coisa, então vamos fazer algumas segmentações dos assuntos, ok? Existem várias formas de você falar sobre interpretação bíblica e a forma que eu escolhi segundo as leis do conhecimento da palavra, tá? Que traz ali uma certa liberdade de como expor as escrituras, tá? Os detalhes ali, né, os pontos de conhecimento que são importantes e relevantes para você ter, saber, para você entender melhor a Bíblia, a palavra de Deus, ok? Então, ao invés de falar, vamos falar só sobre hermenêutica, né? Vamos trazer um foco mais técnico, né? Mais de seminário, assim, né? A ideia não é essa, tá? Eu quero ser mais abrangente e eu quero dar mais espaço para que vocês pensem melhor a respeito disso, ok? Essa frase, leis do conhecimento da palavra, foi uma mensagem que eu ouvi em 2007, em janeiro de 2007, na MCM, na Missão Cristã Mundial, do pastor José Rodrigues. É claro que não é exatamente o mesmo conteúdo, tá? Eu fiz uma série de modificações, uma série de melhorias, ao meu ver, tá? Que vão contribuir aí para o melhor conhecimento da matéria, tá? Então, assim, quando você pega a Bíblia, tá? Deixa eu pegar uma Bíblia aqui. Vou pegar a chat. Quando você pega uma Bíblia e começa a ler, tá? Simplesmente abrir aqui e começar a sua leitura, você não vai entender muita coisa, tá? Principalmente se você começar de Gênesis, entrar em Crônicas, em Reis, você vai ver que acontece um monte de coisas, ok? E você acaba não entendendo, porque, poxa, essa é a palavra de Deus mesmo, né? Homem matando outra pessoa, fazendo uma série de coisas, e uma série de violências, e você fica a pensar, né? Poxa, tá certo isso? Né? Se Deus ele é amor, né? Por que tem tanta gente um destruindo o outro? O povo de Deus sofrendo no deserto e uma série de coisas. Então, assim, existem determinados pontos, tá? Vamos assim chamar de leis que são importantes você saber para entender o que está escrito ali, tá? Porque você vai ver que são mais de 1.600 anos somado assim ao todo, né, entre os escritores, são de contextos diferentes, são de épocas diferentes, locais diferentes, com princípios até mesmo diferentes, né, que teve educação diferente. Excelente. Vamos lá então. O que a gente vai falar aqui, tá? Basicamente, como interpretar corretamente as escrituras, segundo o seu contexto, segundo a sua época, segundo o seu estilo literário. Você vai ver que existem vários estilos literários nas escrituras, a gente vai falar sobre eles, e segundo a intenção do autor. Principalmente a intenção do autor, tá? Que é um ponto extremamente relevante, mas que poucas pessoas acabam levando em consideração, principalmente aquelas que abrem a Bíblia e sabe aquela pessoa que abre a Bíblia assim, coloca o dedo e faz a leitura. Então, é perigoso, tá? É perigoso. Então, cada livro foi escrito por uma pessoa diferente e essa pessoa ela teve uma intenção. E se você não souber qual é essa intenção, a leitura torna-se perigosa, porque ela é um texto fora de contexto, tá? Texto fora de contexto vira um pretexto. Então você consegue manipular as escrituras usando um texto, né, alguns versículos, conjuntos fora do seu contexto. Assim surgiu a heresia, tá? Então esses falsos mestres, esses falsos profetas, pessoas que enganam para ganhar dinheiro, para ganhar multidões ali, são pessoas que usam o texto fora do seu contexto, tá? Então, a gente vai analisar aqui as intenções, né, dos autores, a fim de entender
e aplicar corretamente, tá? A interpretação. Deixa eu ver aqui. Tá. Beleza? Então, assim, vamos começar do básico, né? O que é a teologia? Muitas pessoas têm um certo preconceito, né, quando a gente fala sobre estudar teologia. Ah, não, a letra mata, né? Ah, estudar teologia vai matar a presença do Espírito Santo. Tudo isso não passa de besteira, tá? Teologia, ela é de uma junção de duas palavras, tá? De theos, que é do grego Deus, e logos, tá? Que é o estudo, o discurso, enfim, que foi usado pela primeira vez pelos filósofos, né, antigamente, para designar discursos que os poetas faziam sobre os deuses, né? Que no caso da filosofia eram os deuses gregos. Teologia, então, de grosso modo, o esforço do ser humano em entender a revelação de Deus através da sua palavra, do seu agir na história, tá? Então, quando você diz que faz teologia, tá, você está trabalhando no esforço de interpretar, de conhecer, de entender Deus, tá, e de trazer isso para o ser humano. Tá? Então, você tem uma verticalização de entender a Deus, que é através das Escrituras, através da palavra de Deus e apenas da palavra, entendendo e interpretando esse Deus para as pessoas. Tá? Você redigindo um texto, você trazendo informações a modo de interpretar corretamente. Opa, estamos de volta. Tive que interromper a gravação aqui, mas já voltamos. Estou com um cachorro aqui, então se tiver um barulho de uma respiração de um pug, já sabe que não sou eu. Então, é o esforço de você entender Deus, tá? E traduzir Deus para as pessoas. Isso é basicamente a teologia, ok? Tem um conceito muito importante de sola scriptura, tá? Que foi fortemente determinada por Lutero, tá? Quando ele entendeu que havia algo errado dentro da Igreja Católica. Então, o conceito do tipo de Lutero era a palavra Deus, né? Que era a Bíblia, mas as tradições, no caso, as tradições católicas. Tá? Lutero ele vivia sob um conceito muito perigoso da época da Igreja Católica, em que a Bíblia não tinha, assim, nós não tínhamos a Bíblia, né? Não existia a Bíblia naquela época, no sentido de que as pessoas iam em casa e ali elas conseguiam entender, tá? O entendimento, a interpretação das escrituras estava 100% na mão dos padres, né, dos anciões, dos líderes cristãos naquela época. Consequentemente, eles tinham a liberdade de criar tradições, tá? Como, por exemplo, a indulgência, que foi algo que foi criado ali para arrecadar recursos financeiros naquela época, que estava fora das escrituras. Lutero, como um sacerdote naquela época, ele entendeu que isso era algo errado e consequentemente, ele foi contra isso, tá? Expondo as suas teses. Tá? Então, Lutero ele se posicionou contra a ideia, essa ideia de Bíblia mais tradição, e passou a defender a posição do sola scriptura, tá? Que é somente a Escritura, somente a Bíblia. Então, quando nós falamos de Deus, do Deus dos judeus, tá? Não há nenhuma outra fonte de pesquisa a não ser a Bíblia. Okay? Não existe outra fonte de pesquisa, mas tem ali os escritos da Ellen White. Né? Ellen White foi uma profetisa que escreveu ali e fez a Bíblia, uma extensão do que é a Bíblia. Não existe. Tem também os Mormons, tá? Eu tenho aqui o livro dos Mormons, aqui, ó, o livro dos Mormons, o livro de Mormon, Outro Testamento de Jesus. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó.
outro testamento de Jesus. Então, é de um outro cara também considerado profeta, Mormon, que encontrou umas pedras com os dizeres ali, e através disso eles criaram uma extensão da Bíblia. Tá? Eu tenho isso daqui mais para fonte de pesquisa, para entender. É, e assim, então, não existe nenhum documento, nenhum livro, nenhum papel, nada que traga a respeito da palavra de Deus, a não ser a palavra de Deus. Então, o que está contido nas Escrituras é a palavra de Deus. O que passar disso é heresia, tá? Detalhe importante, pessoal, é que na época de Lutero, a Igreja de Roma, ela usava uma versão Vulgata. O que é essa versão Vulgata? É uma versão latina. Então, assim, a Bíblia é em latim. Quem entendia latim naquela época eram os sacerdotes, eram os padres, tá? Tinha acesso às escrituras. Então, eles faziam o que eles quisessem. Eles criavam as tradições ali da forma que eles mais bem entendiam. Consequentemente, houve aí essa saída de Lutero, né? Como se dizer assim, esse afastamento de Lutero gerando o protestantismo, né? Dá início ali ao processo de protestar contra o status quo daquela época. Ok? Bom, já estamos ali a mais de 10 minutos de aula. Muito obrigado aí. Vejo vocês na próxima aula. Até mais.